este novo mandamento. Nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Oh, oh, oh. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez acolho a todos vocês que puderam vir, vieram com fé, com alegria para esta celebração nesta manhã de domingo. Uma saudação também aos que rezam com a gente pelas redes sociais. Tem muita gente, muitos irmãos e irmãs de vários lugares que nos acompanham, rezam com a gente, estão aqui dentro também com a gente neste momento, em plena comunhão com Deus, com os irmãos, com toda a nossa igreja. Nossas orações, principalmente para aqueles que hoje estão mais sofridos. Todos nós sofremos, passamos momentos difíceis, mas temos alguns que hoje estão sofrendo um pouquinho mais
pela perda de seus entes queridos. Ouvimos que tem uma intenção de 7º dia de Josefa, Cosmo tem 3 dias, Dona Sebastiana já tem um pouquinho mais, né? A mãe da Dona Glória, lá no Espírito Santo ela faleceu. Deus console e conforte a senhora e toda a sua família. Mas assim, a gente sente muito. Temos outros que já têm um pouquinho mais de tempo, mês, 1 ano, muitos anos. Grande é a saudade que sentimos. Isso demonstra, né, o quanto que nós temos amor, quanto que temos carinho, ternura, não como esses, né? De vez em quando acontece também com a gente, né? De vez em quando acontece com a gente também, né? Então, temos pessoas queridas que não estão bem de saúde, estão em tratamento, né, pedindo o alívio das dores, a cura, a libertação, que por esta missa chegue então essa bênção da cura. Temos a nossa querida Benilde, né, que fez a cirurgia, está se recuperando. Ademário está aí, né, veio rezar, veio agradecer, e nós devemos agradecer muito as bênçãos de Deus e a possibilidade de nos tratarmos e de ficarmos bem. Mas ficamos preocupados sempre, não é? Quando a gente tem um probleminha de saúde, a gente tem que tratar. Primeiro que a gente acha que a gente vai morrer, né? É uma doença que vem, né, que aparece. A gente tem que estar sempre olhando direitinho e tratando, cuidando, e pedindo a Deus a ajuda necessária para a gente poder enfrentar os problemas e nos libertarmos. E os louvores e agradecimentos, quantas coisas bonitas hoje, né, Cleiton? 17 anos, né? 17 anos, né? É dia 17, é porque é domingo 17, né? E os demais aniversariantes da nossa comunidade, parabéns também. Obrigado ao Terço dos Homens, que consegue juntar tantos homens. Quantas vezes nós ouvimos, a igreja é coisa de mulher, né? Mulher que vai para a igreja. E durante muito tempo nós homens verdadeiramente nos acomodamos. Trabalhando muito, depois vem um cansaço, depois a gente quer assistir um futebol, a gente quer jogar uma carta, a gente quer sair, a gente quer se distrair, encontrar os colegas, os amigos. Claro que tudo isso é muito bom, mas a gente não pode dispensar esse momento de encontro com Deus. E nós homens precisamos nos colocar mais na presença de Deus. São grandes os desafios para as mulheres e para nós homens. E o Terço dos Homens vem ajudando bastante os homens a compreenderem, né, como é importante a caminhada de fé, como é importante rezar. E graças a Deus aqui na paróquia temos muitos homens, muitos, graças a Deus. E esse trabalho do Terço dos Homens tem ajudado muito. Então agradeço pelo testemunho de fé e dedicação a essa missão tão bonita e nobre. Agradeço aos dizimistas também, coloco em oração aqui esse compromisso que nós, a partir do nosso sim, a partir da nossa participação na igreja, como a gente tem ajudado a igreja a crescer. E a gente tem investido nos trabalhos de evangelização e precisamos trabalhar muito, porque o mundo está muito carente e nós cristãos precisamos ser essa presença luminosa, essa presença que dá gosto, dá o tempero certo para que o mundo se torne melhor. E nós queremos contribuir com a palavra e com o testemunho. Então temos vários trabalhos e o objetivo é evangelizar desde os pequenininhos que estão começando a vida agora até aqueles que já estão aí com bastante tempo de vida e de caminhada. Já temos falado e insistido muito, não só agora no mês da Bíblia, mas a gente tem insistido sobre a importância da palavra de Deus, sobre a importância da Bíblia Sagrada. É o nosso livro sagrado, é a Bíblia. A Bíblia é o nosso livro sagrado. E nós precisamos ter esse contato íntimo com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. É a ação de Deus ao longo da história, na vida dos homens e das mulheres. É Deus agindo hoje na nossa vida também. Então a gente tem esse passado, essa história bonita que deve nos iluminar hoje. Então precisamos conhecer mais
essa caminhada do povo de Deus ao longo da história. Precisamos conhecer. E nós, católicos, precisamos nos apaixonar verdadeiramente pela palavra. É um dos momentos mais bonitos que nós temos, junto com o momento eucarístico, é esse momento da palavra. Como é bom ver aqui o Josias, seu Nilson vindo aqui proclamando a palavra, a nossa salmista, o nosso grupo de salmistas. Que momento bonito, quando Deus está nos falando e como nós devemos estar atentos. Porque quando o seu Paulo faz a leitura das intenções, nós ficamos atentos, porque a gente colocou o nome lá e a gente quer ouvir o nome. Assim como nós queremos que Deus nos escute, que a gente está colocando para Deus o que a gente está vivendo e passando. Quando Deus fala, precisamos estar mais atentos ainda, que aí é Deus nos falando, que nós queremos consolo, conforto, queremos uma palavra que nos dê esperança, que nos ajude na correção, para a gente poder melhorar. Porque quando a gente vem à missa, a gente quer, rezando, ouvindo a palavra, comungando, queremos nos transformar, queremos sair melhores daqui da igreja, porque depois vai o desafio da missão. Depois da missa, a missão, que é uma missa maior, missão. É uma missa maior, é colocar em prática o que a gente reza. Então, como é fundamental que a gente participe com muita atenção, com muita devoção deste momento. A riqueza dos textos bíblicos deste domingo, do livro do Eclesiástico, a primeira leitura. O rancor e a raiva são coisas detestáveis. Ouçamos bem, rancor e raiva são detestáveis. Como é ruim ter sentimentos que não são bons, ter ódio no coração. Isso não quer dizer que a gente não tenha aborrecimentos, que a gente não passe por dificuldades, de vez em quando ficamos tristes com os acontecimentos, mas não podemos ficar cultivando sentimentos que não são bons, porque isso pode nos fazer um grande mal a nós, nossos familiares. Então temos que nos libertar logo, tirar logo. Por um instante vem a raiva, vem o rancor, né? A gente fica bravo, né? Mas a gente tem que tirar logo, senão pode se tornar uma doença, um tumor. Então temos que tirar essas porcarias da vida da gente. E o livro do Eclesiástico diz que essas coisas são detestáveis, detestáveis. E diz, até o pecador, o maior dos pecadores, procura dominar. Quem se vingar, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Porque em muitos momentos nós ficamos pensando em revidar, em vingança. Isso também não presta, diz o texto do Eclesiástico. Isso não presta também, pensar em vingança. E nós nos esquecemos que em muitos momentos também nós falhamos, mas é muito mais fácil ficar apontando para os outros, fazendo julgamento, condenando, julgando, condenando os irmãos. Nós nos esquecemos que somos também miseráveis pecadores, que pecamos muito também. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo, perdoa. Assim, quando você orar, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Você está cheio de coisas que não são boas. Como é que você vai pedir coisas boas para você? Tem que pedir a cura para se livrar do rancor e da raiva. Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se você não tem disposição,
se você não tem compaixão para com teu irmão que errou, que pecou, como é que depois você vai pedir perdão, pedir a Deus que tenha compaixão de você? Se eu não perdoo, como é que eu vou pedir perdão? Como é que eu vou receber o perdão se eu não tenho disposição para perdoar? Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte. Persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos. Não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo. E não leves em conta a falta alheia. O Senhor, o nosso Deus, é bondoso, compassivo e carinhoso. Deus é bom, tem compaixão, age com compaixão. E é um Deus de ternura, é um Deus carinhoso. É como um pai e a mãe segurando um filho com todo amor e carinho. Assim é o nosso Deus. Ele quer o melhor para nós. Ele é muito bom com a gente. Ele é muito bom. Não tenha dúvidas disso. Como Deus tem compaixão da gente, como Ele é carinhoso com a gente, como Ele é cheio de ternura. Devemos seguir firmes nessa caminhada e nessa comunhão com o nosso Deus. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Somos de Deus, somos filhos de Deus. E a passagem do Evangelho, Pedro, mais uma vez Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: quantas vezes devo perdoar, Senhor? Quantas vezes? Até 7 vezes? E aí vem a resposta: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. É uma pergunta. Tem alguns que dizem até que não tem pecado, né? Ah, eu não tenho pecado, não preciso me confessar, não tem pecado. Tem alguns, né, que reconhecem e pedem perdão, participam do sacramento da penitência, até com frequência, com fidelidade, querendo corrigir os erros. Tem aqueles que não querem, não têm pecado, né? Não querem se confessar. Tem os que se confessam. Temos nós que estamos nesse processo, na caminhada, buscando correções. Mas temos uma grande dificuldade em perdoar. Que dificuldade nós temos de perdoar? Mas nós queremos o perdão. E às vezes a gente quer colocar limites. Até uma vez eu perdoo. 2, talvez até 3. Mais do que isso, não perdoo. Mais do que isso, não perdoo. Perdoo 1, 2, até 3. Pedro aqui colocou até 7 vezes. Até 7. E qual foi a resposta? Não. Até 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo com isso? Perdoar sempre. Perdoar sempre. Porque o objetivo é tentar recuperar e reconciliar. Juntar de novo. Não permitir que o pecado estrague tudo. Separe, divida. Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Mas a gente quer colocar limite. Imagine se Deus colocasse limite para a gente. Vou perdoar vocês 1, 2, 3 vezes, até 7 vezes. Quantos pecados nós cometemos ao longo da vida, não é, Nancy? Não é? Com 80 anos. Certa vez, ouvindo uma senhorinha, ela dizia: padre, eu preciso me confessar. Preciso me confessar. Falei: que bom que a senhora quer confessar. Na hora eu precisava sair para um compromisso, mas sentei. Aí ela falou assim: padre, vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho.
mais de 80 anos. Aí eu sentei para conversar, primeiro, antes da confissão, o nome, quantos anos, aí fomos conversando. Aí ela disse: padre, quando eu tinha 8 anos, eu falei: misericórdia, até chegar aos 80, foi o dia inteiro. Para dizer, não é que nós falhamos a vida inteira, erramos, mas confiando no Senhor, a gente se confessa, a gente procura corrigir, a gente deve buscar isso. Mas imagine se Deus dissesse assim: não, só 2, só 3 vezes. Você tem direito de pecar só 3 vezes durante a vida, ou só 7 vezes. Deus diz: perdoar sempre. Estar pronto para perdoar, tratando com compaixão, tratando com ternura, com carinho, com amor. É assim que a gente deve agir, porque é assim que Deus age com a gente. Agora, se a gente não agir assim, como é que a gente vai pedir, se a gente não está pronto para dar, para oferecer? Que essa lição que aprendemos, ou estamos reaprendendo na caminhada, porque quantas vezes a gente já ouviu, mas é sempre nova a palavra para a gente, porque é um tempo novo para a gente também. Que essa palavra que nós ouvimos nos ajude a melhorar, a corrigir nossos pecados e não colocar limites para a compaixão, para o amor, para a reconciliação. Ao longo de toda a vida, tentar corrigir e ficar bem com Deus e com os irmãos. Que por esta Santa Missa Deus perdoe todos os nossos pecados. Amém. Creio.